Fala, torcida vascaína, sejam muito bem-vindos ao canal MC Vasco Play e hoje também novamente no canal Mário Coelho Vasco. Peço desculpas a todo mundo, o Mário está passando por problemas onde ele mora, no país em que ele reside, por conta de um tornado, de um ciclone. E novamente estarei aqui com vocês, passando aqui para mais um giro de notícias, tanto no canal Mário Coelho Vasco, tanto no MCV. Estarei com vocês aqui provavelmente até domingo, fazendo vídeo nos dois canais. E antes de mais nada, antes de entrar nos assuntos que eu vou tocar no dia de hoje, vou falar sobre o clássico contra o Flamengo, uma informação exclusiva sobre o Vasco e a Nike e também informações sobre Vasco e Marinacks. Mas antes de mais nada, queria pedir para vocês, inscritos no canal e que não são inscritos, se inscrevam no canal, né? Se inscrevam no canal, dê o seu like, compartilhe muito o vídeo, porque como eu falei, tem informação exclusiva sobre a Nike, uma informaçãozinha exclusiva sobre a Nike, e informações sobre o Marinacks também não são exclusivas, mas eu vou repassar o que está sendo falado aí nos últimos dias para que vocês que não acompanham muito nem o Instagram nem o Twitter possam se informar melhor. E é isso, como eu falei, antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e, muito importante, aperte o sininho de notificação para que você possa saber das nossas lives e dos nossos vídeos em primeira mão através da barrinha de notificação do seu celular. Bora para mais um vídeo. Vou falar primeiramente sobre o clássico contra o Flamengo. O Vasco enfrenta o Flamengo amanhã, no sábado, às 5h45 da tarde, no estádio Newton Santos, né? O Vasco precisa reverter um placar de 1-0, que o Vasco poderia vencer 1-0, pode vencer de 1-0, mas que dois resultados iguais dão a vaga à final do campeonato Carioca ao Flamengo, ou seja, o Vasco precisa vencer por 2 ou mais gols, 3-1, 4-2, 5-3, servem para o Vasco se classificar para a próxima fase do Campeonato Carioca, para as finais do Campeonato Carioca, né? O Vasco está terminando de treinar agora pela tarde e deve se preparar. O time deve ser o mesmo que enfrentou o Nova Iguaçu, talvez com uma alteração outra ali no meio campo. Não acredito, acredito que o Vasco deve ir com a mesma escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton, Hugo Moura, Paulinho Coutinho, Ryan, Verratti e Nuno Moreira. Eu acho que deve ser a escalação, pelo que eu tenho de informação, do Vasco contra o Flamengo. O Vasco que precisa fazer gols, né? Obviamente a gente não quer que o Vasco saia desesperadamente pro ataque, até porque se sofrer um gol já complica muito, mas o Vasco precisa fazer gols. O Vasco precisa vencer por 2 ou mais gols, coisa que ainda não fez nos clássicos até agora. O Vasco fez um gol contra o Fluminense, um gol contra o Botafogo, nenhum gol contra o Flamengo em 2 clássicos, apesar de ter tido a oportunidade de fazer gols contra o Flamengo também. Mas o Vasco vai ter que fazer uma partida que não fez até agora no ano de 2025 e vencer a partida, né? Vai ser um jogo difícil, um jogo complicado. O time do Flamengo é muito bom. Tem uma zaga que pra mim é uma das melhores zagas, duplas de zagas, ou trio no caso, se vocês queiram dizer assim, porque tem o Danilo também, um dos melhores do país. E o Vasco vai ter dificuldades, mas esperamos que o Vasco possa se encontrar dentro dessas dificuldades, assim como se encontrou contra o Nova Iguaçu, que apesar de ser uma equipe de menor expressão, é uma equipe muito organizada que vem ganhando dos times carioca nos últimos anos. Inclusive o Nova Iguaçu no passado, para quem não sabe, foi vice-campeão carioca, inclusive eliminando o Vasco. Enfim, esse ano, por exemplo, ele só perdeu pro Vasco dos times grandes, né? O Vasco e o Fluminense, eles ganharam do Flamengo e empataram e ganharam do Botafogo, e perderam pro Vasco. O Fluminense é um time que está sendo o caroço no angu dos clubes grandes cariocas nos últimos anos, e o Vasco tem que enfrentar o Flamengo da mesma forma. Acho que o Vasco não tem que mudar seu estilo de jogar, tem que jogar da mesma forma que jogou o primeiro tempo contra o Flamengo no último jogo e o jogo todo contra o Nova Iguaçu. Marcação, pressão, a pressão assim que recupera a bola, pressão pós-perda, que o pessoal costuma falar. O Vasco tem que ser muito efetivo nessas questões, porque são questões que importam muito durante o jogo, né? Acho que não dá pro Vasco ficar jogando totalmente atrás, porque aí você atrai o Flamengo, é isso que eles gostam, como eu já falei várias vezes e vou repetir aqui. O time do Flamengo, desde que ele se tornou, né, virou novamente um time forte desde 2019, porque antes o Flamengo estava passando por maus momentos, é um time que não gosta de ser incomodado, porque eles jogam muito pra frente, eles jogam com as linhas altas, e quando eles são incomodados, assim como aconteceu naquele jogo 4-4 entre Vasco e Flamengo, quando eles são incomodados, quando o Vasco consegue empurrar a linha deles para trás, quando eles conseguem correr para trás, eles têm dificuldade. Nesse último jogo aí contra o Flamengo lá no Newton Santos, mostrou isso, onde o Flamengo foi apertado no início do primeiro tempo,
O Vasco fez uma pressão muito boa em cima do Flamengo, e mesmo quando não existia uma pressão tão forte, o Flamengo entregava, estava sentindo, porque o Vasco estava pressionando o Flamengo, estava marcando muito bem a saída de bola do Flamengo, seja em bloco alto ou médio, né? Então complicou um pouco a vida dos zagueiros do Flamengo, que estavam errando coisas bestas, como inversão de jogo, toque, domínio, enfim, estavam nervosos. Eu acho que é isso que o Vasco tem que fazer novamente, tem que incomodar o Flamengo, porque se não incomodar o Flamengo, eles vão se sentir confortáveis na partida para vencer a partida novamente, para fazer um jogo confortável, para fazer o gol a hora que eles quiserem, porque é isso que acontece quando você joga totalmente atrás contra o Flamengo. Uma hora ou outra eles vão achar um gol, por isso que é sempre importante você pressionar. Eu também tenho como exemplo, né, o jogo contra o Peñarol, Flamengo e Peñarol no Maracanã, porque eu vi os dois jogos inteiros, né. O Peñarol, ele começa no jogo muito bem, incomodando muito o Flamengo em contra-ataques, muito mesmo, sempre levando perigo, fazendo com que a defesa do Flamengo corra para trás. E o que aconteceu? O Flamengo tomou um gol. E a partir do momento que o Flamengo toma o gol, o Nacional já consegue se portar melhor em campo, né, defensivamente. Não ataca tanto, mas consegue se organizar defensivamente, segurando o placar, né? E foi isso que aconteceu também no segundo jogo da volta do Flamengo contra o Peñarol. O Flamengo não gosta de ser incomodado. Isso não é uma crítica ao Flamengo, achar que o Vasco causa mídia no Flamengo, mas não só com o Vasco, mas com outros times. O Flamengo não gosta de ser incomodado. Os jogadores do Flamengo não estão acostumados a serem incomodados. Então, quando você incomoda, eles costumam ceder um pouco, ficar desesperados. Eles não são acostumados com isso. Então, que o Vasco consiga fazer uma partida boa contra o Flamengo com a mesma escalação. Vale lembrar que quem apita o jogo quem apita essa partida é o árbitro Wagner Nascimento do Magalhães, aquele mesmo árbitro que apitou o primeiro jogo desse ano entre Vasco e Flamengo, e aquele mesmo árbitro que apitou Vasco e Flamengo no ano passado, que é aquele que teve aquele pênalti polêmico do João Vitor em cima do Gabigol, né? Muita polêmica em cima daquele pênalti, eu mesmo acho que não foi. Mas enfim, que o Vasco consiga fazer uma boa partida e que a preparação para o jogo contra o Flamengo, principalmente mental, que é que o Fábio Carille vem tocando nas coletivas, né? Falando muito do mental do time do Vasco, que a parte mental consiga suportar, né, um jogo do tamanho que é um Vasco e Flamengo, e que a parte técnica se sobressaia além da parte mental, porque se sua parte mental estiver abaixo, realmente a parte técnica não vai ser o suficiente para vencer o Flamengo e para chegar à final do Campeonato Carioca. Valeu? Vamos falar agora sobre o contrato entre Vasco e Nike. Aqui vai uma informação exclusiva para vocês que eu trago para vocês no dia de hoje. Para quem não sabe ou não está informado, como eu falei, muita gente que está aqui não acompanha as notícias no Instagram, no Twitter, no próprio Facebook. O Vasco tem um acordo e dessa vez é real, tá? Eu sei que todo ano tem uma notícia dessa, o Vasco vai fechar com a Nike, o Vasco vai fechar com a Adidas, né? Com a Puma, mas dessa vez é real. O Vasco tem um acordo fechado com a Nike de 7 anos de contrato. A Nike será a fornecedora de material esportivo do Vasco pelos próximos 7 anos, contando a partir de 2026. E aqui vai uma informação exclusiva. A Nike quer colocar o Vasco no bolo de times e seleções que vão receber uma nova coleção do meio do ano de 2026. Como assim, Matheus? Toda pré-copa, né? Todo ano que é de Copa do Mundo, a Nike lança uniformes, né? Tanto para seleções, tanto para clubes, que sejam nos mesmos moldes, né? Obviamente, toda seleção e clube tem sua peculiaridade, no caso, eles não vão colocar fazer papagaiada na camisa do Vasco, mas os moldes serão os mesmos. E foi um pedido da Nike ao Vasco que eles pudessem fazer as camisas do Vasco nos mesmos moldes da Copa do Mundo de 2026, né? E vai ser uma coisa, o Vasco aceitou, porque é uma coisa boa, né? Você está nesse meio, dentro desse seleto grupo de clubes e seleções que vão ter as camisas idênticas às camisas das seleções da Copa do Mundo. Não vou dizer idênticas, né? Mas no mesmo modelo, no mesmo estilo, né? Porque eu acho que, como eu falei, cada clube, cada seleção tem sua peculiaridade. Cada clube vai ter um design a mais, um desenho a mais, entendeu? Um desenho que outra seleção não vai ter. Acho que o que não vai ter, o que eu posso garantir é que a Nike deu liberdade ao Vasco para criar um pouco as suas camisas, obviamente no design que a Nike escolher, mas com um pouco da criatividade do Vasco, para, por exemplo, um exemplo que já até me citaram, a camisa do Corinthians, onde é toda branca embaixo, uma mancha preta, né? Não vai ter isso na camisa do Vasco, é uma coisa que o Vasco e Nike combinaram no acerto, né? De que o Vasco teria liberdade para fazer, sabe, ter um pouco de prioridade na hora da escolha das camisas, e o Vasco assim terá. Então a informação exclusiva é essa: Vasco e Nike com um acordo de 7 anos de contrato, num contrato
de aproximadamente 200 milhões durante esses 7 anos. Se você fizer a divisão ali, ela vai dar um pouco ali próximo aos 30 milhões de reais por ano durante 7 anos. E a Nike pediu para que comece a fazer a coleção das camisas, o enxoval do Vasco seja idêntico ao enxoval das seleções da Copa do Mundo. E o Vasco estará dentro de um pequeno grupo, um seleto grupo de clubes e seleções que vai fazer parte desse enxoval. Aí você pode estar se perguntando, ué, mas quem vai vestir as camisas do Vasco no início do ano? Vasco e Nike ainda negociam para que a Nike consiga fazer um modelo provisório. Para quem não acompanha muito futebol, e para quem não se lembra muito, a Nike também fez um modelo provisório para o Al Nassr, né, da Arábia Saudita, time do Cristiano Ronaldo, no início da parceria entre Nike e Al Nassr. Hoje em dia eles nem são mais parceiros, né? É a Nike, é a Adidas, mas eles fizeram essa parceria e o Vasco muito provavelmente será da mesma forma. No início do ano, a Nike fará um uniforme provisório já com o escudo da Nike, mas assim, um uniforme básico, preto, branco, básico do Vasco. E no meio do ano, perto ali da Copa, será lançado novos uniformes, novos enxovais que fazem que o Vasco faça parte do pequeno grupo, o seleto grupo de clubes, né, e seleções que vão ter o enxoval pré-Copa do Mundo de 2026. Bom, sobre Nike eu já falei, sobre o jogo do Vasco e Flamengo amanhã eu já falei, sobre a Nike eu já falei, já dei a informação, 200 milhões em 7 anos, dividido por 7, aproximadamente 30 milhões de reais por ano, e falei também sobre o enxoval, que muito provavelmente será igual o da Copa do Mundo de 2026. E agora vamos falar sobre Marinacci, né? Para quem não sabe, o Vasco tem essa indefinição sobre o seu futuro investidor, Marinacci, italiano. E aqui vai uma informação a vocês, não é uma informação exclusiva, porque outros canais já deram, mas o Vasco foi convidado, não sei se vai ser o Pedrinho ou se vai ser um representante do Vasco, mas foi convidado para assistir um jogo do Nottingham Forest. Isso é verdade e procede, né? O Vasco, por meio da figura dos seus intermediários, no caso, né? O intermediário por parte do grego é o advogado e também empresário Juliano Bertolucci, junto com o Pepinho e outros agentes do futebol mundial que querem que o grego compre o Vasco. O Vasco foi convidado a assistir um jogo do Nottingham Forest e conhecer as instalações do Nottingham Forest. Aí você pode se perguntar, ué, mas já tem proposta? Se o Vasco for lá, vai fazer a proposta? Bom, eu não sei. O que eu posso dizer, até porque eu não sou especulativo, eu não gosto de especular as coisas, eu gosto de falar o que eu sei. O Vasco recebeu uma consulta, um convite no caso, para que fosse até a Inglaterra, ver as instalações do Nottingham Forest, conhecer as instalações do Nottingham Forest e também assistir um jogo do Nottingham Forest dentro do seu próprio estádio. Então o Vasco respondeu positivamente, obviamente, e estão marcando uma melhor data, uma data melhor que atenda ambas as partes para que isso aconteça. Então o Vasco e o Marinacci conversam, existe NDA assinado e muito provavelmente, assim, eu acho que é um achismo meu, acho que o final disso tudo vai ser um final positivo. Não acredito muito nessa história de São Paulo, acho que o projeto do Vasco, comprar uma SAF, né, é muito maior do que comprar uma base, enfim, aí é a minha opinião minha, e vamos ver o que o caminho nos mostrará, o que Deus colocará na frente do Vasco, que as coisas, né, vão acontecer. Sobre o vídeo de hoje é esse, galera, espero que vocês tenham gostado, desculpe qualquer coisa aí, tô um pouco nervoso sim, porque não costumo fazer tantos vídeos, mas é isso, tamo junto e bora pro jogo de amanhã, que o Vasco consiga se classificar. Agora vamos ter uma live amanhã no canal Mário Coelho Vasco e no canal MCV Play de pós-jogo, e conto com a participação de vocês. Depois a partida deve acabar ali por volta de 7h45, 7h30, então por volta de 7h40 nós estaremos ao vivo comentando sobre o jogo, que a gente comente sobre a classificação do Vasco para a final. Valeu, galera, tamo junto, agradeço a vocês sempre aí, é nóis.